um adolescente se prepara para ser rei. Isso mesmo, Davi tinha provavelmente 17 anos quando foi ungido por Samuel. Você é bom em cálculos? Quanto tempo ele teve que esperar para ver a promessa de Deus cumprida, sendo que se tornou rei aos 37 anos? Nós jovens podemos nos identificar com a experiência de Davi, porque Deus também tem um chamado e um propósito para nós. Mas quando esse propósito parece distante de se cumprir e a fé enfraquece, como podemos continuar confiando em Deus? Esse é o ponto central da história de Davi, nesta semana. Vamos descobrir? Então, ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas ungiram o rei de Israel, segundo Samuel, capítulo 5, versículo 3. Com a morte de Saul, o caminho de Davi havia ficado livre, mas ele teve que enfrentar grandes batalhas. O que Davi não sabia é que o percurso até o trono seria longo e cheio de desafios. Houve pontos baixos quando Davi era foragido nas montanhas, fugitivo de um rei furioso. Ele lutou muito, até que foi o mais bem-sucedido rei na história da monarquia judaica. Davi foi como que vencendo algumas etapas em sua vida. Primeiro, aos 30 anos, ele reinou em Judá. Foi apenas 7 anos depois que as 12 tribos de Israel permitiram que Davi se tornasse o rei deles também. Depois de ter se tornado rei, tanto em Judá como em Israel, Davi ainda governou mais 33 anos. Somando aos 7, foram 40 anos no total. Com certeza o coração de Davi se sentia feliz e realizado. Ele havia guardado em seu coração a promessa de Deus, de que ele se tornaria rei do povo escolhido. Imagina, um jovem pastor de ovelhas, um fora da lei, pretendente ao trono. O que Deus não pode fazer de uma pessoa? Nos tempos bíblicos, um rei era mais do que um chefe de estado, muito mais poderoso do que um presidente ou primeiro-ministro hoje. Embora um rei no mundo antigo normalmente tivesse conselheiros, ele não precisava ouvir seus conselhos, ele era considerado acima da lei. Tudo na nação era considerado propriedade do rei, incluindo todo o povo, e o rei era livre para usar a terra, os recursos e as pessoas como ele bem entendesse. Ele não poderia ser destituído de seu cargo, só perderia seu reinado para a morte. O interessante é que quando Davi foi coroado rei, as pessoas em Israel esperavam ter um rei que governasse com justiça e que seguisse a lei de Deus, em vez de alguém que abusasse do poder e fizesse seu povo sofrer, assim como muitos reis fizeram naquele tempo. Pelo comportamento de Davi, as autoridades e o povo em geral reconheceram que Davi era o escolhido do Senhor. Leia o texto completo no capítulo 69 do livro Os Escolhidos, para ter uma ideia geral do que aconteceu quando Davi assumiu o trono. Como Ellen White descreve muito bem, a vida dá muitas voltas. Pense nas celebridades da atualidade que podem ser populares e adoradas em um minuto, e odiadas ou esquecidas no seguinte. Mas quando nós, como Davi, permitimos que Deus assuma o controle da nossa vida, podemos estar certos de que as voltas e mudanças sempre contribuirão para o nosso bem. Algumas vezes, o caminho à nossa frente se torna escuro, e não temos nada além da fé para nos impulsionar para a frente. Quando você se sentir desanimado e começar a duvidar de que Deus está atuando em sua vida, lembre-se de Davi e de sua longa jornada ao trono. É para você que Deus diz hoje: os meus planos são infinitamente maiores e melhores do que você pode imaginar. Não vire as costas para o que Deus tem preparado para você. Os sonhos dele excederão qualquer expectativa. Vale a pena confiar e esperar. A história de Davi ensina que a paciência é uma grande virtude para quem confia no tempo de Deus. Que tal colocarmos em prática?